Hoje em dia, quando eu e você vamos ao posto, o combustível sempre está mais caro do que antes. E enquanto o mundo corre atrás de baterias para carros elétricos, o Brasil desperdiça mais outra grande oportunidade com o etanol na corrida tecnológica. Mas será que realmente usar o etanol é uma solução prática? E será que o passado não vai se repetir? Em 1975, o governo federal criou o Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOOL, em resposta à crise do petróleo que afligia o mundo naquela época, desenvolvendo aqui no país o primeiro carro de série do mundo movido a álcool, o Fiat 147, que também é o primeiro carro da Fiat no Brasil. O Fiat 147 foi apelidado carinhosamente de cachaçinha, pois quando o motor estava funcionando, o carro exalava um forte cheiro da bebida pelo escapamento. E quando não havia um posto de combustível por perto, era possível ir a um bar, distribuidora ou supermercado, comprar a bebida ou álcool comum e colocar no tanque do carro, e assim seguir a viagem normalmente. E sim, isso já aconteceu. Eu tive que buscar dentro da empresa, dentro da Fiat, funcionários que trabalharam nessa época, quando eles fizeram um percurso praticamente de norte a sul no Brasil. Inclusive colocando cachaça dentro do tanque de combustível para poder sair, né, de uma determinada situação crítica. Assim como tudo nesse mundo, o programa passou por crises e ascensões, mas como nada é eterno, o ProAlcool e o Fiat 147 chegaram ao fim na década de 90, deixando um legado histórico. Mas a herança desses projetos ainda tem muito espaço hoje em dia, pois o álcool deixou de ser chamado assim e virou o etanol que você conhece. E o Fiat 147 teve um filho e virou o pai do rei das estradas, do Fiat Uno Mille, que a partir de 2005 ganhou também o Motorflex, garantindo que os motoristas nunca fiquem sem combustível. Pois na falta de um combustível, é possível colocar o outro. Mas então, por que um combustível tão antigo pode nos salvar se ele já falhou uma vez? Mesmo as pessoas como o engenheiro João Gurgel, criador da Gurgel Motores, desacreditando do programa e afirmando que o campo deveria produzir alimentos e não combustível, ainda assim o etanol se mostrou um combustível viável, pois 50 anos após o início do seu uso em larga escala, o etanol ainda é usado hoje em dia. Algumas das maiores dificuldades da época, como a partida a frio, que hoje é solucionada com o aquecimento do combustível antes de chegar aos bicos injetores, e a produção da cana-de-açúcar, que necessitava de muitos trabalhadores para o corte da cana, os chamados boias frias, que frequentemente sofriam acidentes cortando a cana, mas hoje eles já são muito raros de se encontrar com a mecanização do campo. Porém, há quem diga que o etanol prejudica o motor do veículo, mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas quanto a esse assunto. Mas me diga aqui, o que você acha sobre esse assunto? O etanol prejudica ou não o motor? Mas me conte também a sua experiência com o motor flex. Você usa só gasolina, só etanol, ou você faz uma mistura dos dois? Mesmo com esse dilema, o etanol ainda tem muitas vantagens que permitem ser usado em larga escala. E a principal delas, e mais vista, é que o etanol, mesmo sendo usado em motores a combustão, ele é o que menos polui. Até mesmo menos do que veículos elétricos. Seja ele BYD, Tesla, Volkswagen, Fiat ou qualquer que seja. Carros elétricos precisam de muitos outros materiais, além de praticamente só o ferro. Aqui nesse card tem um vídeo muito mais detalhado sobre esse assunto, que ninguém quer admitir. Mas além dessa vantagem, o etanol praticamente elimina a dependência de petróleo. E é por isso que o Brasil, na década de 70, investiu tanto nesse combustível. Certo, mas e aí, por que esse combustível pode nos salvar? Se ele supostamente prejudica o motor do carro e já foi deixado de lado por um tempo antigamente. Desde pequeno, eu sempre ouvi falar que precisamos mudar ou que precisamos salvar o planeta. E de uns anos pra cá, comprar um carro elétrico virou o símbolo de quem deseja salvar o planeta. Mas temos que admitir que quem tem um carro híbrido flex cuida mais do planeta do que quem tem um carro elétrico. Claro, isso no ciclo do pulso à roda e dependendo de como a energia foi gerada. Mas mesmo assim, o etanol é um combustível que agradaria a maioria das pessoas.
Pois com um veículo elétrico que retira a energia do etanol, teríamos um veículo que pode usar a rede de postos de combustível que já existe, além de ser muito econômico, reduzir a dependência de petróleo e ter todas as vantagens de um carro elétrico. É por isso que esse combustível pode nos salvar, pois talvez os veículos elétricos já tenham seus dias contados para o fim. Se eles chegarem ao fim, eles podem favorecer a indústria nacional de automóveis, que nunca foi apoiada. Mas lembre-se, não há só uma forma de fazer uma coisa.